Oi pessoal, nessa aula a gente vai abordar a respeito do exame de análise de urina, fazendo sua correlação com doenças cardiovasculares. A gente vai começar fazendo a introdução a respeito do que seria o exame de urina. A gente sabe que o exame de urina é um exame que é comumente solicitado nas consultas médicas de rotina. Ele é um exame não invasivo, ele é acessível e ele investiga doenças renais e alterações metabólicas e funcionais de maneira precoce, fazendo com que a gente possa investigar condições relacionadas ao aparelho cardiovascular. Pessoal, nesse segundo tópico a gente vai falar a respeito do processo de formação de urina e também dos achados fisiológicos da urina, para a gente poder fazer uma correlação melhor entre os achados que estão relacionados a doenças cardiovasculares. A gente tem aqui nos rins, milhares de unidades funcionais chamadas néfrons, que são responsáveis pela filtração do sangue. Eles participam diretamente do processo de formação de urina por meio de três processos principais. São eles a filtração, a gente tem a reabsorção tubular e a secreção tubular. A gente tem achados na urina que são fisiológicos, por exemplo, a urina é composta por 95% de água. A gente tem também eletrólitos como sódio, cloreto e potássio, que são normalmente encontrados lá. Nós também temos a presença de ácido úrico, creatinina e ureia, que dependendo da quantidade também são fisiológicos. Também temos achados patológicos. O que a gente não deve ter na urina? Basicamente, células sanguíneas, proteínas e glicose. Se a gente tiver algum desses achados na composição da urina, pode indicar, por exemplo, uma lesão glomerular. Agora, entrando no terceiro tópico, a gente vai falar a respeito de indicadores urinários e sua relação com doenças cardiovasculares. Eu abordei aqui os principais indicadores de achados urinários que podem indicar doenças cardiovasculares. O primeiro deles, que a gente vai falar a respeito, será a microalbuminúria. Para falar de microalbuminúria, a gente tem que entender o que é a albumina. A albumina é uma proteína produzida pelo fígado. Ela é a proteína mais abundante no nosso plasma sanguíneo. E quando a gente tem uma redução desse nível de albumina, a gente vai ter formação de edemas. Por quê? Porque a albumina é uma proteína responsável pela manutenção da pressão oncótica dentro dos vasos. Se ela diminui, a gente vai ter um extravasamento dos líquidos desse vaso, causando edemas. Então, a gente tem que a microalbuminúria é um marcador precoce de danos endoteliais. Ele está associado a um aumento de risco de eventos cardiovasculares e é mais preocupante quando está relacionado a um paciente hipertenso ou diabético. Agora a gente vai entender por que a creatinina é um indicador urinário relacionado a doenças cardiovasculares. O que é a creatinina? A creatinina é uma substância produzida pelo metabolismo dos músculos e a gente vai ter que, quando há uma diminuição da função renal, a gente vai ter uma elevação dessa creatinina no sangue, porque com a diminuição da função renal, a gente vai ter que a excreção da creatinina vai estar diminuída. Com isso a gente pode inferir que vai haver uma redução da taxa de filtração glomerular dessa substância, que é um marcador de disfunção renal. A disfunção renal, ela indica diretamente um aumento do risco cardiovascular. Por quê? Porque ela contribui para um ambiente inflamatório crônico. A gente tem também desequilíbrio ácido básico, dentre outros fatores que vão contribuir para que haja desenvolvimento de aterosclerose, hipertensão e insuficiência cardíaca. Agora a gente vai falar a respeito da glicosúria. O que seria a glicosúria? Glicosúria nada mais é que a presença de glicose na urina, mas um achado patológico que a gente vai ter nesse exame de urina é a glicose, presença de glicose, chamada de glicosúria. O que vai acontecer para que haja essa presença de glicose na urina? A gente tem que, quando a glicemia ultrapassa o limiar de reabsorção renal, a gente vai ter essa presença da glicose na urina. Isso indica a hiperglicemia persistente, que está relacionada geralmente a diabetes mellitus. E como que essa condição está relacionada ao aumento do risco cardiovascular? A presença de glicose no sangue ela vai causar lesão endotelial e isso já afeta diretamente nosso aparelho cardiovascular
e vai fazer com que esses vasos fiquem mais propensos ao acúmulo de ateroma, ocasionando uma condição conhecida como aterosclerose, diretamente relacionada à hipertensão arterial e assim justificando a relação entre a presença de glicose na urina e doenças cardiovasculares. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa aula sobre a correlação entre achados do exame de urina e doenças cardiovasculares. Reafirma aqui que a presença de glicose, a microalbuminúria e desregulação na creatinina são os principais marcadores relacionados a doenças cardiovasculares. E a gente reafirma também a importância desse exame de urina, que é uma ferramenta valiosa na investigação de alterações metabólicas, renais, que estão diretamente associadas a doenças cardiovasculares.